Fala aí, campeões Uber, fala aí, campeões do rap. Eu tô trazendo aí a dica para você, de repente, que é passageiro e não entende porque que tua nota tá baixa. Afinal de contas, eu pego muitos passageiros com nota baixa, mas são muito legais, mas às vezes não sabe que tem uma atitude que acaba irritando o motorista. Então, o quadro de hoje vai se chamar 10 mais na Uber, atitudes que irritam os motoristas. A dica número 1 é que simplesmente você, principalmente se for de madrugada, é você demorar para poder embarcar no carro e deixar o motorista lá fora esperando, aguardando. Sem avisar, sem dizer, ó, estou descendo, estou no elevador, em 3 minutos eu chego. Que se for um local pequeno, o motorista pode dar uma volta no quarteirão com segurança. E também na parte do dia, você demorando pode acabar trazendo o problema que o motorista pode acabar sendo multado por estacionar em local proibido, porque afinal de contas tem muito lugar que a fiscalização, vamos falar direito, pelo amor de Deus, a fiscalização é mais rígida e você não tem como ficar parado, é local próprio para embarque e desembarque, você deve parar, embarcar e sair, e você ficar lá esperando vai acabar gerando uma multa para o motorista, entendeu? Então, um dos motivos que fazem com que vocês tenham nota baixa, passageiros, é simplesmente deixar o motorista esperando no local do embarque. A segunda atitude é bater a porta com força, afinal de contas, todo motorista fica para morrer quando o passageiro chega e pá, a porta de um lado, que quase abre a outra, ou que quase um próprio motorista sai pelo lado, assim, com o impacto da porta. Caraca, tem gente que é muito sem noção, tem muita gente que entra no carro e acha que de repente sei lá, tá jogando frescobol e tem que dar aquele porradão pra realmente arremessar a bola pro outro lado. E não é assim, não é assim. A gente já sofre muito com os gringos, porque eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que a porta dos automóveis lá de fora é mais pesada que as dos modelos nacionais. Então faz com que isso, que as pessoas realmente precisam fazer mais força, e como aqui é mais leve, acaba que eles espancam o nosso carro com a porrada na porta toda vez. E se você é brasileiro, não faça isso, porque afinal de contas, ele vai te dar nota baixa, porque isso pode estragar a porta do nosso carro. E agora outra coisa muito curiosa que já aconteceu comigo, já aconteceu com certeza com vocês, é simplesmente a atitude número 3, que é onde o passageiro grita dizendo que o motorista errou o caminho. Meu Deus do céu, como que a gente vai errar o caminho se você estiver no GPS? Claro, às vezes pode estar no GPS, o motorista errar o caminho, e é válido você dizer que errou, afinal de contas somos passíveis de erro. Eu já errei várias vezes e não tô passível de errar de novo, entendeu? Porque afinal de contas somos seres humanos e nós às vezes nos distraímos. Porém, se o motorista está seguindo ali o GPS, não diga assim, você é o caminho, porque afinal de contas ele está seguindo aquela orientação que está ali na cara. Muitas das vezes o telefone está na cara ali do passageiro também, está na frente ali no painel, ou então no vidro lá da frente, que eu esqueci agora o nome agora, deu um branco, devido a branco mesmo é complicado, mas pode fazer com que você, de repente, tome um susto, aí você desvia e acaba provocando um acidente, então não faça isso. Se o motorista tomou aquela rota e você olha assim e fala, pô, desculpa, isso tem passageiro que fala desse jeito. Pô, desculpa, acabei não prestando atenção, você tomou esse caminho, mas eu queria que você fosse pelo lado tal. Se for por uma questão de segurança e o motorista não conhecer, peça para ele dar o retorno. Peça para ele poder retornar e explique o caminho, porque afinal de contas, muita gente não conhece as rotas alternativas e está se guiando pelo GPS para poder sair daquela área e levar você ao seu destino. Porém, tem caminho que realmente é melhor você fazer um caminho alternativo. Então você que conhece, passageiro, por favor, explique para o motorista e preste atenção. Veja se o GPS está fazendo aquele trajeto que realmente é o que ele deva fazer. Se não, oriente. Agora, outra atitude que esse daí me deixa muito bravo. Conheci muita gente legal dentro das histórias aí de viagem, troquei muita ideia maneira, mas uma das coisas que mais deixa irritadíssimo, sabe o que é? Sabe o que é? Tava olhando aqui, foi mal, galera, tava vendo o tempo do vídeo. É simplesmente você chegar, abrir a porta pro passageiro, assim, se lá abre por dentro, você vai lá, abre, então o passageiro abre sozinho e entra na viatura. Simplesmente ele entra, te ignora, não dá bom dia, não fala nada contigo. Tudo bem você ter o direito de ficar no seu canto, não querer conversar, mas dá uma conversada básica, aí você fala assim, oh, não, realmente, tá, não tem calor, obrigado, sei lá o que, responde qualquer coisa e depois você fica quieto no teu canto. Agora também, motorista, se o cara ficar quieto no canto dele calado e não surgir nenhum assunto durante a viagem, não vai perturbar, porque às vezes o cara tá realmente querendo só ficar quieto, curtir a viagem, tá pensando no trabalho que ele vai ter que fazer, tá elaborando mentalmente o trabalho que ele vai fazer também. E é legal você ter
pelo menos uma noção de que a outra pessoa ali existe. Às vezes isso vai fazer com que você, de repente, tenha uma nota baixa, motorista, também, se você ignorar a existência do passageiro. Se o cara quiser conversar, eu já vi relatos de passageiro que falou assim, o motorista não queria conversar. Eu doido pra trocar uma ideia, trocar uma ideia mesmo, bater um papo, que a pessoa foi super legal e durante a viagem todos conversou e riu pra caramba. Mas simplesmente o outro motorista, eita, esbarrei de novo aqui na tela, o motorista simplesmente ignorou e falou que não gostava de conversar. Da mesma forma pro passageiro, simplesmente, se ele de repente falar, ajuda, mas se ele simplesmente ignorar, não responder boa noite, é a mesma coisa. A quinta dica que irrita muitos motoristas e com certeza a mim também é simplesmente você fazer coisas absurdas. Exemplo, chegar lá e você ter que de repente transportar em uma quadra, seja de repente uma quadra ou um tamanho maior, a pessoa tá fazendo mudança e pediu Uber porque não queria pagar um frete. Quer levar vários móveis, cadeira, e ali é um transporte de passageiros, entendeu? E não simplesmente um frete. Você não vai fazer uma mudança, encher o carro até o teto, ficar lá apertado para trocar marcha, simplesmente porque o passageiro de repente decidiu fazer uma viagem mais barata, entendeu? Imagina você chegar, ter um móvel, de repente ter uma caixa com livro, mas tipo assim, tanta coisa que a pessoa vai querer botar no banco até o teto, no banco da frente, vai querer colocar no chão. Não. O carro não é para fazer mudanças, é para transportar. Você pode ter uma bagagem pequena, você pode ter alguma coisa para levar, porém não faça pedidos absurdos. Assim como um outro parceiro recebeu a solicitação, assim como também você simplesmente recebeu uma solicitação aonde você está chamando o Uber para alguém treinar a baliza para fazer a prova da autoescola, ou então simplesmente para treinar uma volta no carro da autoescola. Afinal de contas, você tem que treinar para a autoescola, você tem que pegar um carro próprio para a autoescola, porque afinal de contas, se você estiver dirigindo um carro sem ser o da autoescola e você não tiver carteira, afinal de contas, sabe o que acontece? Você perde o processo de habilitação, corrija-me se eu estiver errado, e o motorista também vai se ferrar. Então não faça esse pedido, assim como também o carro da Uber não é reboque, né, nada. Você pode pedir uma ajuda, de repente tá passando ali e falar, aconteceu um problema, você tem como me ajudar? Tipo, a pessoa vai te ajudar por querer ajudar. Não simplesmente você vai solicitar o serviço achando que é obrigação do motorista que atendeu a viagem, simplesmente de repente rebocar o teu carro, fazer essas coisas absurdas, entendeu? Então, a solicitação serve para aquela pessoa que tá querendo ir como passageiro. Então, não faça esses pedidos. Claro, se você tiver um problema, como já aconteceu comigo, tive um problema no meu carro, chamei um Uber para poder ir até um local para poder resolver. Cheguei, expliquei pro motorista por telefone, ele chegou, falou, não cara, chega aí, relaxa aí, tô chegando, eu vou te dar essa força, vamos até lá, não tem problema. Eu só queria que ele me levasse até o local e me trouxesse para eu poder chegar com uma solução pro problema do carro. Simplesmente o cara foi lá, a gente terminou a viagem, eu paguei ele a viagem, tudo correto, e no final das contas ele voltou, ainda me ajudou e hoje a gente tem amizade. O cara mora aqui perto de casa, a gente hoje é amigo e troca ideia no mesmo grupo e, pô, afinal de contas, aí a gente fez uma amizade, foi de uma forma bacana. E outra coisa que também não deve ser feita, pelo amor de Deus, motoristas Uber, tem aí a imagem, tá circulando nos grupos de WhatsApp, aonde mostra que rolou uma multa por esse tema. Não leve mais que 5 passageiros, não é 5 passageiros do passageiro, 5 pessoas dentro do teu carro é o limite, contando contigo. Então você deve simplesmente botar 3 no banco de trás e 1 no banco do carona, porque você tem que transportar as pessoas com capacidade para cada um ter o seu cinto de segurança. Se você tiver carro 7 lugares, aí você vai dar sua consciência, mas o transporte Uber fala que simplesmente você deve fazer viagem para 4 pessoas, porque se você for pego numa blitz, vai ser multado. E você, passageiro que pediu e de repente fala, eu vou lá, tu ficou com raiva e você demonstrou que o cara agiu de forma errada, recusando de levar 5, 6, 7 pessoas porque você tá pagando, simplesmente você vai receber uma nota baixa também, porque afinal de contas isso irrita muito o motorista, irrita muito quem tá trabalhando, porque afinal de contas é um transporte para 4. Se você precisa de mais lugares, chame 2 carros, não tem problema algum.
peça para o primeiro aguardar junto com vocês a chegada do outro carro. Eu já fiz isso várias vezes, já me pediram dessa forma várias vezes para aguardar e eu aguardei de boa e realmente ocorreu tudo bem, mas não peça superlotação no carro, que isso pode dar problemas sérios para o motorista, incluindo, se não fosse sanada, claro que no local a pessoa vai descer, o motorista vai tomar uma multa e vai ser liberado, porque a irregularidade foi sanada no local, mas não faça isso, porque não deve. Outra atitude que irrita muito o motorista é quando o passageiro entra, vambora, e tá com um copo cheio até o talo, porque simplesmente o copo cheio, aqui no Brasil as pistas não são lisas, você vai passar por ondulações, vai trepidar o carro e o copo que estiver cheio ou o copo que estiver pela metade vai acabar sendo derramado. Então, pelo amor de Deus, não entre com copos de bebida dentro do carro, que isso irrita muito o motorista. Se for o caso, entre no carro e fala assim, pô motorista, eu tô com esse copo aqui, mas vou terminar aqui e vou jogar fora. Aí podemos prosseguir. Mas agora, outra coisa que irrita demais é o passageiro que entra e passa mal e vomita. Assim, uma mulher grávida, de repente enjoar, a gente entende, tudo bem. Porém, aquela pessoa que está embriagada, entrar no carro e já vomitar, meu Deus do céu, isso é muito ruim. Principalmente aqueles que debocham do vômito que acabaram de fazer. Como já aconteceu comigo, a menina vomitou o carro por 2 vezes. E sabe o que ela falou quando saiu do carro e eu fui levar a amiga? Ela simplesmente falou assim, relaxa, só vomitei água. Tranquilo. E a nona coisa que mais irrita um motorista Uber é simplesmente você chegar e de repente fazer uma viagem do valor mínimo. Não somente o valor mínimo, você chegar com uma nota de R$100 para você fazer uma viagem pequena. Porque às vezes você pode não ter troco, entendeu? Então vale a pena. Você que tá pegando e tem essa nota, de repente não conseguiu trocar, ou o local não permite que você consiga trocar, mande uma mensagem para o motorista e pergunte, moço, o senhor tem troco para 100? Porque o que acontece? Se a pessoa tiver troco para 100, ela de repente não se importa. Porém, se ela não tiver, você vai ter a opção de chamar outro carro ou simplesmente parar num posto de gasolina ou em algum estabelecimento para poder trocar e assim você facilitar a vida, tanto sua quanto do motorista. Porque é muito ruim quando você pega a viagem e depende do troco, a pessoa não tá nem aí se você tem ou não tem, porque você não é um banco. Às vezes você pode ter recebido 2, 3 corridas que acabaram com o seu troco e simplesmente você não vai ter troco para aquela pessoa. E é o que mais irrita o motorista, que eu sei, é quando a pessoa coloca o endereço, vamos supor, vou botar o endereço em 5 km, mas o endereço correto é 3 km depois daqueles 5. Aí tem passageiro ainda que fala, mas eu marquei antes para sair mais barato. Primeiro que o aplicativo vai recalcular a tua ida até lá, entendeu? E segundo, que não é o certo, você deve marcar o endereço correto. Da mesma forma que você chega, é outra coisa que irrita muito o motorista quando você precisa ir, vamos dar um exemplo, de Copacabana para o Leblon, aí você marca que você vai de Copa para o Leblon, mas antes você vai ter que passar na Glória. Aí você fala pro motorista, moço, a gente tem que ir na Glória rapidinho, mas eu não quero alterar o endereço porque eu quero pagar só o trecho daqui ao Leblon. Você acha justo isso? Você pensa. Você quer andar de graça, que o motorista seja bom e ande de graça contigo um trajeto, de repente, de alteração de 9, 11 km, sei lá qual o tamanho da distância que vai ser alterada? Você acha certo isso? Mesmo que seja uma distância pequena, você não é correto. E segundo, o aplicativo vai recalcular se você alterar a rota. Então você pode ficar despreocupado que não vai sair mais barato para você. E se você de repente for marcar o endereço errado, não marque, que isso irrita muito o motorista e muitos deles descontam na nota do passageiro, porque afinal de contas é a atitude errada do passageiro nessa questão. Então, esse foi o vídeo onde eu mostrei as 10 atitudes que mais irritam os motoristas do Uber, para que você de repente saiba o que é que deixa o motorista brabo e também você, passageiro, ter uma nota melhor, porque afinal de contas muitas vezes você faz isso e não sabe que isso simplesmente deixa o motorista chateado, bolado, irritado e te desconta na nota. Valeu? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.